Então, as mitocôndrias, né, produzem a maior parte da energia química usada pelas células, consomem oxigênio, metabolizam glicose e gás carbônico, água e energia. Então, aqui nós temos uma moléculazinha de glicose, que tem essa fórmula química, C6H12O6, junto com a respiração do nosso pulmão, que a gente está respirando constantemente, é o sistema nervoso autônomo, né? Essa reação se faz produzindo gás carbônico, quando a gente expira e solta o gás carbônico, água e essa energia que a gente está falando. Essa energia pode ser de duas vias, então. A via normal que produz o ATP e a via ectoplásmica que produz o ectoplasma, como hipótese dessa linha de raciocínio. Então, nos parece que as pessoas que teriam uma certa deficiência de sais minerais, ou que ingerem, às vezes, alimentos tóxicos, ou têm deficiências de vitaminas do complexo B, principalmente, produziria mais ectoplasma do que outras pessoas. Isso por vivência, exame de sangue, essas coisas. Exames normais, não são exames nada específico. São dosagens hormonais, de vitaminas, que qualquer clínico pode fazer uma solicitação para ter um comparativo das pessoas que têm sintomas de síndrome do pânico e ectoplasmia, se os exames estão normais ou diferentes das pessoas que não têm sintomas de síndrome do pânico e ectoplasmia. Então dá para fazer um grupo de comparação. Ainda a ser feito todo esse trabalho de pesquisa. O que a gente vê aqui, nesse aspecto, que esses pacientes que teriam, então, essa crise de ansiedade, crise de pânico, crise de somatização, produz muito ectoplasma pela sua natureza. E já vamos tentar explicar disso um pouquinho mais adiante. Aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, ele fala aqui das sessões de materializações, aquelas fotinhas que a gente viu agora há pouco, onde as forças superiores e sutis da esfera espiritual nós temos aqui três partes que interferem na materialização. As mais puras, as mais impuras e as mais dóceis. Então, as mais puras serão forças superiores e sutis da esfera espiritual. As mais impuras, a energia do próprio médium ali, que está fornecendo o ectoplasma orgânico, tá? Desses companheiros das sessões. E também as energias tomadas da natureza terrestre. Então, parte desse ectoplasma seria oriundo também da natureza, não só do médium. Então, aqui ele cita que aqui seriam os mais puros, os mais impuros e os mais dóceis, entre aspas, assim. Já no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele fala de automatismo do corpo perispiritual, olha a frase que se cita. A inteligência influenciando o citoplasma, que é aquela parte onde ficam todas aquelas organelas da célula que a gente mostrou ali anteriormente, a inteligência influenciando o citoplasma, que é no fundo o elemento intersticial da vinculação das forças físio-psicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para se expressar. Então a ordem para que cada organela funcione direitinho, a gente antigamente achava que partia do núcleo, como se o núcleo fosse o chefe da empresa e as organelas do citoplasma fossem os seus funcionários. Então, antigamente se achava que o núcleo mandava em tudo, mandava hierarquicamente nelas. Só que o que se descobriu mais agora, recentemente, na epigenética, é que quando uma daquelas organelas que estão fazendo parte do citoplasma, quando recebe uma ordem do chefe, e aquela ordem não é muito legal, essa organela fala para o chefe, não, isso aqui eu não vou fazer não. Então, existe uma relação entre as organelas do citoplasma, com relação ao núcleo, de às vezes não acatar a ordem oriunda do núcleo, que é o chefe daquela seção, daquela repartição. Então, algumas dessas forças fisiopsicossomáticas, nesse exato momento é que está sendo interferido pelo sentimento e pelo pensamento. Então, se eu estou cultivando maus sentimentos, aquele sistema que funciona na sua harmonia, no seu equilíbrio, no intracelular, ele não está sendo alterado por um mau sentimento. Então, o cultivar de maus sentimentos geraria um frisson no intracelular, um processo de inflamação, por assim dizer.
as ites que falamos agora há pouco. E que vamos falar daqui a pouco também. Então, quando ele fala que a inteligência, que somos nós, princípio inteligente, o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos, os atos, nós influenciamos o nosso citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas. O corpo, a mente, interagindo um com o outro. Então, a ciência está começando a descobrir isso agora, coisa recente. O homem pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de forças psicossomáticas que atuam no citoplasma. Então, o homem pode, pela própria conduta, sentimentos e pensamentos, felizes ou infelizes, acentuar ou esbater a coloração dos programas que se indicam a rota. Por exemplo, se estava programado para mim, Flávio, aos 40 anos de idade, ter um câncer, por exemplo. Mas, até chegar aos 40 anos de idade, eu estou conduzindo a minha vida com amor, com paz, com tranquilidade. Eu estou não fazendo o mal. E além de não fazer o mal, eu estou fazendo o bem. Aquela programação kármica reencarnatória de aos 40 anos eu precisar passar por um tumor, pode ser que seja abrandada, por assim dizer. Digamos que eu estava esperando uma tempestade e veio só um chuvisco. Ao invés de ser um tumor maligno, é um tumor benigno, por exemplo, como hipótese. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu, entre aspas, não me comportar mais ou menos apropriado e aproximado às leis de Deus, que é trocar amor, trocar afeto, nessa linha horizontal que nós estamos aqui. Está todo mundo no mesmo barco, né, gente? A única diferença aqui é que eu estou de pé e vocês estão sentados hoje. Mas provisoriamente é só a única diferença. Então, nessa linha horizontal aqui, se a gente não pratica amor entre nós, eu estava esperando um chuvisco, mas pode vir uma tempestade. Não como punição de Deus, que é Pai de todos, que não pune, orienta. Né? Mas fala assim, olha, a coisa não está boa, presta atenção. Sua conduta não está bacana, presta atenção. Aí me lembra um livro que chama Doença como Caminho, de um autor norte-americano, Tolvard, né? Não é isso? O Tolvard, que explica muito isso aí. Que às vezes eu estava esperando um chuvisco e veio uma tempestade. Ou o contrário também é verdadeiro. Então, é a ciência espírita sendo reconhecida pela ciência tradicional de alguma maneira, por essas pesquisas mais recentes. Continuando. Projetando então sobre as células e consequentemente sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem e do mal. Para quem doa ectoplasma, por exemplo, uma pessoa que é médium de cura, ou um médium dando passe, trabalhador qualquer, como podemos ser de várias casas espíritas aqui em Pelotas. O ato de doar ectoplasma não é maléfico, mas o acúmulo pode ser. Por que pode ser maléfico? Porque nem sempre os meus sentimentos ou pensamentos são nobres. Então, se eu tenho o material, que é o ectoplasma, e às vezes eu abaixo a minha frequência vibratória e sintonizo na rádio o obsessor FM, eu estou dando a faca e o queijo na mão para o obsessor manipular o ectoplasma contra mim. Tudo bem? É uma hipótese, uma teoria. Sabe por que nós não estamos 100% sintonizados em sentimentos saudáveis? É fácil da gente entender quando eu faço a seguinte pergunta. Pesquisa do Ibope RBS Pelotas, eleições 2014. Levanta a mão quem gosta de chocolate. 96,2% da população de Pelotas gosta de chocolate. Quem gosta de comer uma pizza no sábado à noite? Quem gosta de ser contrariado? 0%. Nem eu. Como a gente não gosta de ser contrariado, quando alguma coisa não sai como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, a tendência natural humana, eu estou nessa, é irritação.
uma frustração, por algo que, sabe, eu estava querendo, puxa, se fosse tão legal se acontecesse tal coisa, se meu marido fosse mais amoroso. Aí ele chega no aniversário de casamento com uma batedeira elétrica. Você queria flores, o cara dá uma batedeira. Aí a esposa começa a chorar com depressão. Aquele cara não me ama mais, não me dá mais flores no aniversário de casamento. Aliás, nem lembra a data, às vezes. Coisinhas do dia a dia que a gente passa, coisas de família, do trânsito. Quando aquele cara te fecha, você fala, vai com Deus, né? Então não precisa ser longe para nós nos irritarmos. Não precisa ser longe, está perto às vezes uma irritação. De qualquer coisa, de qualquer bobagem, até de assunto sério, tudo bem. Um desemprego é muito sério. Um problema de saúde nos preocupa, lógico. Mas a gente precisa manter a fé, a esperança e a razão de alguma maneira para tentar não cair na tentação da irritação. Porque a frustração é a mãe da irritação. O pai eu não sei, precisa fazer DNA. Mas a mãe da irritação é a frustração. E por conta disso, desse ectoplasma acumulado, e se eu estou dando chance para a irritação, eu estou dando chance para os meus afins, cuja energia nem sempre é saudável, jogar isso contra mim porque eu fiz coisa errada contra o cara na outra encarnação. Olha o nó já vem de longe. Em alguns casos a gente vê levando a necrose tecidual, não só as inflamações, as ites, como eu citei, né? Nessas mucosas, desestabilização de membranas celulares, rupturas celulares, degradação pelas enzimas dos lisossomos. Ou seja, o funcionamento que estava normal daquela célula fica anormal, gerando sintomas, portanto, doenças. Quais sintomas que a gente vê muito comumente? Ansiedade, somatização, acúmulo de ectoplasma. Essa é a teoria. Então o ectoplasma se acumula mais no abdômen e no tórax, porque ele vem da alimentação. O intestino está aqui no abdômen, fica acumulado aqui. Ok? Ele sai pelos orifícios, por baixo e por cima. Eliminado junto com a expiração, junto com o gás carbônico. Quando não doado, quando não eliminado a contento, gerando uma série de sintomas, a somatização. Então tem ligação direta com o nosso mental, com o temperamento. Que é o jeito de ser que todos nós temos tendências positivas, negativas. Somos humanos, não somos máquinas. Né? Então o que a gente vê em pacientes com esses sintomas, e a gente tenta orientar para aqueles que querem ser orientados por essa linha de raciocínio, é que esses pacientes teriam, numa hipótese, mediunidade de cura e de dar passe. Então os pacientes que eu tenho orientado para fazer curso no centro, para dar passe, além de melhorar-se como ser humano, a gente vê melhora do quadro, menos crise, menos ites, maior qualidade de vida. Mas só dar passe também não adianta, sem a famosa reforma íntima. Senão eu saio do centro, eu dei passe, eu dou ectoplasma. Eu saio do centro e faço o que eu quiser. Sai do centro e se comporta como espírito, não como espírita. Não é mesmo? Então, o que eu faço do espiritismo é porta fora do centro, não é só aqui dentro. Ou da minha crença, da minha postura como ser humano. Uma dos efeitos colaterais dessa palestra no dia seguinte é que todo mundo vai querer dar paz. Mas se está precisando, venham, não é isso? Mas para dar paz tem que fazer curso, tem que estudar, é um processo. Não é que vai dar passe amanhã, mas é um processo de autoconhecimento, de entendimento de parte dessas teorias. O irmão do Chico Xavier disse numa entrevista que a cada sessão de materialização do Chico Xavier, sim, o Chico Xavier mandava ele pesar antes e depois do Chico entrar e sair. Tinha ele diferença, perdia, né? 4 quilos. Tinha diferença. Numa sessão. Emagrece! Legal! Legal, vamos lá. Dieta pra quê? Dieta pra quê? Vamos dar passe, está resolvido. Né?
adoro ectoplasma de chocolate, cara. Sou chocolate. Aqui tem doce, né? Oh, maravilha. O que a gente vê de sintomas? Então, o que eu vou falar daqui para frente, os exames dos pacientes estão normais. Tudo bem? O médico já virou do avesso, viu endoscopia, colonoscopia, tomografia, ressonância, eletrocefalo, eletrocardio. Tudo bem? Então, exames normais e os sintomas continuam. Pode ser excesso de ectoplasma. Senão a gente vê lá enxaqueca, a pessoa tem uma doença grave na cabeça, não investiga, porque ouviu falar um dia numa palestra aqui que é excesso de ectoplasma. Então, muita calma nessa hora. Exames normais, tudo bem, gente? Estou falando sério. Tá? Então, pode ser sintoma de ectoplasma a partir de exames normais. Quais sintomas? Enxaqueca, dor de cabeça, mareamento, lacrimejamento intenso, bocejo intenso e relaxante. Já viram que muita gente boceja no centro? Às vezes a palestra está chata da sono, tudo bem, né? O cara boceja, baba no vizinho do lado. Né? Pessoa que tem muito soluço, que acorda cansado, sei lá, não tem hipotireoidismo, mas acorda cansado, fez todos os exames, estão normais, por exemplo. Psoríase, que é a doença crônica de pele, pode ser excesso de ectoplasma. Então vamos fazer uma ideia. Põe 10 pessoas que têm psoríase para dar passe a partir de que estão preparadas para isso. 10 pessoas não dão passe e têm psoríase. Será que vai ter diferença? A gente tem que ainda investigar. Em alguns casos a gente vê que melhora. Já tem observado assim, pacientes, pessoas que começam a trabalhar espiritualmente, no passe, melhore dos sintomas, pare de trabalhar, piore dos sintomas, e a saída e vinda. Eu sou exemplo disso. Quando eu paro de dar passe, minha rinite volta. Parece uma linha de pesquisa bem interessante essa, porque dá para pegar um centro espírita ou um local, né? Acho que deve ter já alguém na AMB fazendo isso, Flávio, não sei se você está fazendo lá. Estou vendo pacientes que me controle e eles me retornam. Porque fazer grupo controle, dizer, qual é o resultado percentualmente das pessoas terem melhores resultados, se tem um alívio, se tem soluções, ou se não tem diferença nenhuma, percentualmente é muito significativo, né? Porque a pesquisa pode mostrar isso. Eu me parece que essa prática, eu me lembro como eu sou espírita desde pequeno, me lembro de ouvir da minha família e do centro espírita que eu frequentava lá em Bagé, esta experiência, essa constatação empírica, assim, de, olha, a pessoa que está trabalhando espiritualmente, ela se beneficia em um amplo sentido. Aliás, eu tinha isso quase como uma regra absoluta, né? De tão abundante que eram as pessoas que diziam, olha, depois que comecei a trabalhar no centro espírita foi que eu me organizei. Fazia vários tratamentos médicos, fiz tratamentos, mas eu me organizei quando eu fui trabalhar, não foi só receber, foi fazer alguma coisa, trabalhar mediunicamente, aplicar o passe. Então, claro que deve haver um número de pessoas que não se harmonizam mesmo indo e tem conflitos, mas realmente vale avaliar, porque muitas das pessoas, a gente normalmente tem achados das pessoas que não melhoram. Mas as pessoas que melhoram, elas não fazem parte de estatísticas, elas estão bem, então elas não vão se queixar para ninguém, não vão comentar, e elas não se ficam sabendo disso aí. Então é interessante, parece muito interessante esse controle desse. O que a gente vê mais aqui, gente? Pessoas que têm muitos suores nas mãos, sensação de calor e abafamento, mesmo em dia frio. Mas uma pergunta, Flávio, e o passe, prioritariamente, seria um trabalho preferencial? O passe é o mais simples acesso, né? Pela imposição das mãos. O centro, às vezes, é meio burocrático, né, Sérgio? A situação de ectoplasma seria pelas mãos a via principal? Sim, também. Na hora do passe, sim. Mas o centro, às vezes, é muito burocrático. O curso de mediunidade dura 5 anos. É muito tempo, por essa nossa hipótese, a pessoa espera 5 anos para vir a dar passe. O centro tem que achar o meio termo e uma reciclagem de caso a caso, para ver o não é incorporação, nada, é só o passe simples. O que a gente vê mais? Inchaços de mãos e pés, pessoas que sentem mal onde tem pessoas doentes,
muito sono, pessoas que quando dormem baba no travesseiro. É gozado, né? Tendência à hipoglicemia, me dá muita vontade de comer doce, eu estou na cidade certa, então. Ó, vontade de comer algo doce, amido, principalmente, dá açúcar, pelo amor de Deus, assim. Dores em articulações, pernas ou ossos, não é artrite, não é artrose, não é dengue. Ocorrência de efeitos físicos, barulhos, luzes, na casa onde a pessoa mora. Isso é muito comum também, então não é só o sintoma. Ocorre esse fenômeno no ambiente da própria casa. Barulhos assim, né? Fala, opa! Oi, produção, quem está falando aí, né? Já pensou um copo aqui mover sozinho? Eu saio daqui correndo. Como é que é um espírito? Vamos pensar juntos. Como é que um espírito consegue fazer isso? Ele pega o ectoplasma das pessoas, do ambiente, como se vestisse uma luva de ectoplasma. Aí ele consegue entrar na vibração da matéria, que é esta daqui, e fazer. Sem o ectoplasma, ele não cai nessa vibração dessa matéria física. Posso provar isso para vocês? Não posso. É uma hipótese. Estalos, coisas se quebram em casa, eletrodoméstico principalmente. A bruxa está solta, a gente fala, né? Às vezes a casa está em desarmonia, briga, discussão, raivas mal resolvidas, mágoas, energias negativas trocadas só com pensamentos. Isso abaixa a frequência da gente, favorece a influência espiritual negativa. Até porque esses espíritos estão mais próximos da matéria, eles têm mais possibilidade de movimentar a matéria. Lembra outro livro, ó, que ele aconteceu na casa espírita também. Quais são aspectos psicológicos que a gente vê em pacientes que têm muito ectoplasma e às vezes que não são saudáveis? E que nós às vezes tropeçamos nisso. Melindres. O que é melindre, por exemplo? Eu falo assim, como é seu nome? Lindo nome. Aí ela falou para minha xará assim, linda sua bota. Ela falou, obrigado. Mas se eu falar para ela assim, que horrível essa bota, como que ela pode reagir? Mais gordinho. Tá grávida? Que bota feia. Ela pode reagir de duas maneiras, melindrosamente. Ela pode jogar a bota dela fora porque eu acho ela feia. Só que alguém falou isso, uma frase infeliz. E ela pode jogar a bota dela na minha cabeça. Porque eu acho que a bota dela é feia, ela ficou com raiva e jogou na minha cabeça. Eu preciso reagir no 8, no 80? Não. O que a Flávia tem que falar? Flávia, você não gostou da minha bota? Eu gosto dela, é macia, já tá paga. Né? Não tem chulé. Né? Não compre uma bota dessa igual para você. Simplesasim.com.br. Ela não se melindrou, não se exaltou, nem para o 8, nem para o 80, não atrapalhou o funcionamento das suas células e continuou a vida dela bonitinha, organizada, andando para frente. Só que às vezes... Para, tem briga aqui, ó. Casos de família, vixe Maria. Se ela não sair dali, te xingando de tudo. Eu xinguei aquele cara. Quando eu for embora, ela vai me xingar? Não somos de afeto, transtornos, somos de cólera reprimida. As emoções reprimidas. As emoções reprimidas, elas estão muito mais acentuadas nisso aí, porque ela poderia dizer para ti, olha, a bota em mim não tem nada a ver com isso. Numa boa, só que lá dentro, interiormente, ela está se corroendo por dentro. Aí tu sai, ela diz assim, pô, por que eu não xinguei se eu joguei a bota na minha orelha? Então é aquela coisa, o modo como ela vai trabalhar com isso depois. Esse é o problema. É o efeito retardado. Eu devia ter isso, eu devia ter isso. Já passou. Fica remoendo, né? Daí, o exercício das virtudes. Tem um livro aqui do Sérgio, que não deixa a gente sozinho. Não é mesmo? Já leram o livro do Sérgio? Ele pode fazer chamado aula, depois ele vai. Mas nós caímos no melindre, imediato ou retardado.
né? Variação de humor também não é muito bom. Sabe aquela pessoa que reclama, nada tá bom? Se chove, reclama, se faz sol, reclama, se tá frio, reclama, se nevar, reclama. Nada tá bom. Ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Lembra da hiena do desenho? Baby Hard? É ruim, né? Autopiedade, vitimização, histeria, que é a dificuldade em lidar com contrariedades. Então a gente precisa prestar atenção nisso aqui no cotidiano. E os profissionais de saúde estão ali para apontar a orientação, não para julgar. Ok? Os sintomas na parte digestiva que a gente vê muito. Todos os exames vindo normais. Fermentação, gases, flatulência, dilatação abdominal. Come uma folhinha de alface, mas parece que estufa. Porque quem tem muito ectoplasma não são pessoas necessariamente gordinhas, não. Magrinho também tem. Não tem nada a ver com a sua anatomia, o seu formato físico. Tá? Aí vem as ites, né? Esofagite, gastrite, colite, náusea, vômito, às vezes ligado com bulimia, eructação, que é quando arrota muito, né? Sintomas de hernia de hiato, náuseas quando escova os dentes pela manhã, na parte digestiva. A parte respiratória, falta de ar, bronquite, asma, tosse crônica, necessidade de respirar profundamente, aperto ou dor no peito, às vezes com taquicardia, sensação de que tem algo na garganta que sobe e desce, uma bola, afonia, rouquidão, pigarro crônico, não é tabagista, aliás, tabaco não vale nunca em nenhum momento, né? Coriza, rinite, sinusite, ronca muito, sensação de estar sufocando enquanto dorme. Sintomas na parte auditiva, coceira, entupimento, sensação que sai algo do ouvido, diminuição parcial da audição,